Muito bem, querido, vamos lá, vamos para a palavra do Senhor nessa noite. E eu estou assim muito satisfeito com Deus, da semana passada ainda, né, irmão? Querido, mover maravilhoso aqui. E a gente percebeu, conversando com alguns irmãos, opinião de quem está agora no nosso meio, né? Quem está vindo agora. Os antigos já têm uma opinião formada sobre a visão do reino, mas os irmãos novos estão conhecendo agora. Amém? Estão participando desse mover conosco agora. E a opinião deles está me chegando ao coração, que eu estou ouvindo. E eles viram muita graça, viram muita comunhão, muita unidade nesse trabalho que foi feito na semana passada. Eu até creio que os pastores, né, meus irmãos pastores, que ministraram também foram impactados. Conversa de pé do ouvido com eles, né? Pelo que aconteceu aqui nessa casa. Foi maravilhoso, foi gostoso, foi cheio de graça. Uma maratona de quase mais de 10 horas aqui estudando no sábado. Ninguém saiu murmurando, ninguém saiu reclamando. Pelo contrário, só todo mundo feliz, sorrindo dos lábios. Domingo de manhã estava todo mundo aqui ouvindo o pastor Pedro pregar quase 4 horas. Não é? A aula dele é longa. 4 horas de ministração sobre o milênio. Todo mundo recebeu com alegria. E nós ficamos muito satisfeitos com o agir da igreja. A igreja local, todos os apoiadores, os seus postos de serviço. Uma igreja está demonstrando muita maturidade. Amém? Muita unidade também. Amor, unidade pela obra. E eu acho isso maravilhoso. Quando o pastor de vocês vê vocês congregando junto, vocês indo na reunião de coinonia, trabalhando juntos, se alegrando uns com os outros, isso aí é tudo que eu preciso, irmão, para ser feliz. Quer manter o coração do seu pastor feliz? Amem uns aos outros. Pronto. E aí eu fui feliz. Está dando certo, né, o que nós estamos desenvolvendo aqui. Falei para alguns irmãos, nossos irmãos que foram recebidos agora, que há muitos exemplos negativos, nós precisamos de exemplos positivos. Nós precisamos ser uma igreja que dê exemplos verdadeiros do Evangelho positivamente. E eu tenho visto muitos reflexos disso no meio de nós. Graças a Deus. Não paremos de vigiar, porque o nosso aniversário não está preso no abismo ainda. Foi até a matéria que estudamos hoje de manhã, né? A gente achando que o diabo já está lá embaixo. Ele não está lá embaixo. Ele anda ao redor buscando tragar alguém, destruir alguém. Então não vamos relaxar. Por isso a necessidade das orações, da busca, estar junto, amém? Comunhão é fundamental. Não vamos relaxar, mas eu posso me regozijar com aquilo que o Senhor já está nos dando. Quantos se alegram que o Senhor já fez aqui nesse lugar? Vai fazer muito mais em nome de Jesus. Nós vamos ver muitas coisas grandes. Estamos orando para que o Senhor testifique essa obra também com sinais e maravilhas, né, irmãos? Que bom será quando os milagres acompanharem tudo isso. Vai acontecer, eu creio, para que a obra possa alcançar mais vidas. Muito bem, queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 3, verso 1. Mateus capítulo 3, verso 1 e 2. O Senhor colocou no meu coração uma reflexão sobre essa maturidade que alguns de nós já alcançou, e aqueles que ainda estão em aperfeiçoamento para alcançar a mesma maturidade de comportamento cristão, de dedicação à obra. Isso é fruto da palavra. Amém? Isso é fruto da palavra revelada. Da palavra revelada especificamente do reino. Eu vou salientar aqui que a palavra do reino, ela tem um poder diferenciado sobre o nosso comportamento. Quantos podem dizer amém? Amém. Isso é fato, querido. Não estou falando que temos a melhor palavra do mundo, mas é porque é verdade. Estou falando que ela tem um efeito diferenciado. Há muitas pregações do Evangelho, da Bíblia, da palavra, mas quando ela é acompanhada do entendimento do reino, ela causa um efeito mais concentrado em nossas vidas. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Amém? Eu coloquei o título dessa meditação assim, ó. A visão do reino nos impõe mudança de caráter. Metanoia. Vou explicar o que é metanoia, mas eu estou afirmando que a visão do reino, ela tem o poder de mudar o nosso comportamento. Amém. Não só o entendimento da fé, mas até o nosso dia a dia. Quero provar isso na palavra. Amém? A palavra vai explicar isso que eu estou aqui introduzindo.
Mateus capítulo 3, verso 1, igreja. E 2. Quantos estão usando o texto? Então acompanha, porque é a palavra que vai nos esclarecer, amém? Não é o pastor, é a palavra. A palavra do Senhor diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, o que ele dizia, irmãos? Arrependei-vos. Aí eu vou traduzir para você como é que está lá no original grego. Metanoia. Em português, arrependei-vos. No grego, metanoia. Porque está próximo o quê? O reino dos céus. Presta atenção nesse detalhe. Eu falei que metanoia é o que está lá no original grego. E metanoia significa exatamente o quê? Literalmente o quê? Mude a mente. Quando diz arrependei-vos, está rebuscado em português. Se fosse no popular, se diria: mude sua mente, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está acessível, disponível para ser, digamos assim, conquistado ou entrar no reino. Amém? Mude sua mente. Metanoia quer dizer isto. Então presta atenção que já na pregação de João Batista já há um convite para mudar o padrão mental, o pensamento. Amém? Metanoia então significa mude sua mente, porque está próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus. Quando a pessoa é confrontada, quando é dada a ela a graça de enxergar que o reino de Deus está próximo, ela deve mudar a mente dela. Lembre-se que João Batista pregava para o povo de Israel que conhecia o Deus Jeová, Yahvé. Eles não eram ignorantes de Deus. Não era o povo gentio, era o povo de Israel. Prioritariamente o alvo da pregação. Conheciam Deus, conheciam a leitura da Bíblia nas sinagogas, no templo. Mas a pregação de João Batista começava a impor-lhes, certo? Que eles mudassem a sua mente. Pode estar entendendo até aqui? Presta atenção, irmãos. João Batista é um pregador do reino. Não é isso? Antes de Jesus. Ele é o introdutor. O ministério de João Batista começa antes do Filho de Deus. Então, João Batista é ao mesmo tempo o último profeta da antiga aliança e o primeiro da nova. Ele faz a transição. Porque Deus ficou 400 anos em silêncio antes de João Batista nascer e se levantar. Durante 4 séculos, Deus não levantou um profeta sequer para falar com o povo de Israel. 400 anos de silêncio total de Deus na terra. Aí Deus levanta João Batista, o introdutor, o precursor, antes de Jesus, com o mesmo testemunho, a mesma pregação: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus vai tomar essa palavra de João Batista e dar continuidade. Tomar, quero dizer, não usurpar, mas pegar essa mesma pregação e continuar pregando. Então você vai preso, vai ser decapitado, mas Jesus prega: arrependam-se, mudem a mente, porque está próximo o reino de Deus. Amém? Então, quando o reino de Deus é apresentado, quando você não apenas conhece Deus de maneira superficial e genérica, mas você enxerga o propósito de Deus, lhe é imposto uma mudança de comportamento. Como está entendendo? Deixa eu explicar isso muito bem claro. Muito bem claro. Existem práticas religiosas que não mudam o comportamento. Amém? Compreenderam? Existem um monte de práticas religiosas que não mudam a mente. A gente aprende. Sabe? Quando eu era, antes de me converter, a minha origem, minha mãe era católica romana. Ensinou a acender vela. Acender vela nunca vai mudar a alma de ninguém. Eu aprendi a acender vela. Talvez você tenha aprendido outra prática religiosa. Passa na frente de uma macumba, faz sinal da cruz. Foi assim? Adianta alguma coisa fazer esse gestinho aqui? Não. Nem da direita para a esquerda, nem da esquerda para a direita. Muda nada. Se o diabo tiver que pegar nessa pessoa, pegar do mesmo jeito. A gente tem práticas religiosas que não mudam o comportamento. A mente não é mudada, só aprende o ritual.
E no tempo que João Batista estava pregando para o povo de Israel, o povo ia à sinagoga estudar a palavra, ouvir a palavra, mas não mudava o dia a dia, o comportamento. Por isso a pregação de João Batista, ela vai ser prática. Você quer entrar no reino de Deus, tem que fazer certos tipos de prática segundo a vontade de Deus, e não apenas rituais de santificação. Vou deixar isso mais claro na própria leitura da palavra, bem? Agora você avança, você estava em Mateus 3:1, não é isso? Avança para Lucas capítulo 3, verso 3. Você vai ver agora qual é a pregação de João Batista. Lucas 3:3. Eu estou afirmando que religiosidade não muda a mente, não muda comportamento, caráter. Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo, só Deus. Aparência é uma coisa, tá certo? A gente olhando assim de fora, todo mundo é bonitinho, todo mundo é santo, todo mundo é comportado. Olhando de fora é fácil, mas quando não tem ninguém vigiando quem é você, é nessa hora que vai se ver o seu caráter. Caráter é esse comportamento inerente, verdadeiro, genuíno que você é, de verdade. Quando não tem louvor dos homens, quando não tem crítica dos homens, você está fazendo alguma coisa. Se vê ali o seu caráter. É como, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Não é? Você vai no comércio e ali a pessoa que está no caixa faz um troco e faz um troco errado. Nessa hora se verá o seu caráter. Se você fica na vantagem de levar alguns reais a mais, ou se você confere e diz, ela me deu a mais, o caixa me deu a mais, o que eu vou fazer com isso? Isso é caráter. Você podia muito bem, tranquilamente, pegar o dinheiro, embolsar e sair andando. Só que a caixa, no final, aquela caixa, ela vai contabilizar todas as entradas e saídas, vai perceber no final do turno dela que faltam tantos reais. É o dinheiro que ela deu a mais. E ela vai ficar no bolso dela. É justo? Não. Então, se você não teve caráter, ou o caráter teu não está aperfeiçoado, você está lesando alguém. Entenderam o exemplo do caráter que é? Então vamos lá. Lucas 2, verso 3. Não, 3, capítulo 3, verso 3. 3. Estão com os olhos no texto? Eu vou editar alguns versículos que eu tenho, são longos, né? Eu só quero a essência para você entender o que Deus colocou no meu coração. Vou editar por alguns versículos, mas eu vou anunciando para pular, tá bom? Do 3 até o verso 4. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Esse aí é João Batista, o precursor, pregando batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Verso 4. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esse é João Batista, o precursor, pregando o evangelho do reino antes de Jesus. Amém? Verso 7 agora, pula para o verso 7. Qual era o teor da pregação de João Batista? Está escrito aí, irmão. Quem quiser, tiver a minha versão, leia comigo. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas. Qual é a palavra de João Batista? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Amém, bom santo? Qual era a acusação de João para aquela raça? Que eles se baseavam na religiosidade, no legado religioso, até de sangue. Nós somos Israel, nós conhecemos o Deus Jeová. João disse: vocês são uma raça de víboras. Porque alguns, a despeito de conhecer a religião, tinham comportamento, tinham caráter deformado, produziam frutos indignos. Quantos estão entendendo? Não adianta dizer: eu sou de Cristo, conheço Deus, se os frutos não são bons, se no dia a dia produz coisas malignas,
É esse o teor da pregação de João Batista. Verso 9, igreja. Eu pulei o verso 8. Volta a acabar o 8, na metade. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão. Agora sim o 9. E também já está posto o machado à raiz de toda árvore. Amém? E aí o texto diz assim: toda árvore, pois, que não produz o que, igreja? Bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Essa pregação hoje nas igrejas ia dar um problema. Ia dar um problema. João Batista pregava assim, para um povo que conhecia Deus. Amém? Que se baseava na própria vaidade religiosa, mas os frutos eram podres. E aí segue no verso 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Pensávamos que estávamos bem com Deus. Estamos vendo que não estamos. O que nós vamos fazer para ficar bem com Deus? A pergunta é essa: o que nós vamos, pois, fazer? Respondeu-lhes: quem tiver o quê? 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos, né? Publicanos eram os cobradores de impostos, corruptos, para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Querem melhorar com Deus. O verso 13, o que ele diz? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado, porque tiravam propina. Em cima do que estava estipulado por Roma, eles ganhavam um extra. E aí solapavam no povo judeu. Olha bem, querido. Olha, presta atenção no que está sendo mostrado a você. Para entrar no reino de Deus, não basta ter conhecimento mental de Deus. Não basta ter lido as Escrituras. É na vida prática que se mostra o seu bom fruto ou o seu mau fruto. Quantos entenderam? Compartilhar, deixar de ser avarento, não é? Repartir o que você tem com os outros é uma atitude prática. Evangelho é extremamente prático. Amém? Se rouba, para de roubar. É simples assim. Quer entrar no reino? Tem que mudar o comportamento do caráter. Simples assim. Todo mundo está entendendo? E aí vem a aplicação prática na nossa vida. Você vai pensar: não, pastor, eu não roubo, eu tenho um coração generoso. Você começa a se avaliar, porque o Evangelho do Reino vai lhe impor esta necessidade. Não dá para ser só cristão evangélico. Crer no reino de Deus, quer entrar no reino de Deus, tem que melhorar muito o comportamento, no dia a dia, nas coisas práticas. Já entenderam a aplicação? Vamos para o texto. Também soldados me perguntaram, soldados lá de Israel: e nós, que faremos? Percebam que ninguém sabe o que tem que fazer. Deveriam saber, não leem as Escrituras, não conhecem a Deus. É uma dissociação entre a religiosidade e a vida prática. Quando a sua religiosidade deve refletir na sua vida prática. Amém? Como eu dei o exemplo de não ficar com troco além do normal. Um cristão transformado, uma pessoa de caráter modificado, não fica com o dinheiro que é seu. Simples assim. Irmãos, eu teria inúmeros exemplos aqui. Me ocorreu, o Espírito Santo me lembrou aqui agora. Um pastor que a igreja ficou sem luz, ele subiu no pó e fez o gato. Puxou lá direto. É roubo. Mas não pode ficar sem culto, sem luz. Vai na rua, na calçada, mas não rouba. Uma coisa não justifica a outra. Nós somos cristãos. Todo mundo sabe. Foi o Espírito que me lembrou. Não tem que se programar de casa, não. Nós, quando entramos nesse santuário, era tudo quebrado, tudo sem condições. E que no primeiro dia a nossa caixa de luz estava danificada ou desligada. Ninguém conseguia saber se tinham arrancado os fios. Primeiro culto aqui nesse lugar foi lá naquele salão, naquele primeiro compartimento onde hoje é o cantinho das crianças.
Ali reuniu-se 30 irmãos. Primeira vez que nós entramos aqui para adorar. Aqui tudo era escombro aqui nesse salão. O salão do meio era super quente, abafado. Só aquele lado tinha janelas. Qual foi a solução? Não sei se está com um gato na luz. Vou começar uma igreja. Isso há 13 anos atrás. Primeira atitude minha entrando aqui é meter a mão e fazer um gato? É roubar? Que tipo de caráter eu tenho? Que tipo de caráter eu estou imprimindo para a igreja? Tipo de exemplo. Aí combinei com os irmãos: ó, irmão, não vão mexer no quadro, não arranjando técnico nenhum para mexer. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer o culto mais cedo. Nosso culto é 6h30 da noite, mas 6h30 está tudo escuro. Vamos fazer mais cedo, com um tempo mais, né? No meio da tarde. Quem que aproveita a luz natural do dia e faz o culto? Tem jeito, irmão. Sabe o que não tem jeito? É você fazer errado, porque você vai colher isso, irmão, em nome de Jesus. Hoje pregamos aqui, hoje de manhã, o teor da escola dominical foi extremamente aplicativo, né? Sobre escolher bênção ou maldição. Se você começa fazendo coisas erradas, vai colher fruto disso. Mas é para a igreja, não interessa, irmão. Não interessa. Você não parte do princípio do erro para fazer a coisa certa. Não é assim que funciona. Amém? Por isso, João Batista corrige aquele povo todo. Corrigiu os publicanos corruptos, corrigiu o povão, corrigiu os soldados. Ele não sabia o que fazer para aplicar os princípios do reino na vida prática. Olha para os soldados. O que eles faziam errado que o João tem que consertar? Vamos lá. Também soldados lhe perguntaram: e nós? O que faremos? Como é que nós procedemos? Ele lhes disse: a ninguém maltrateis. Quer dizer que havia uma certa turbulência militar, né? Nós pegávamos o pessoal, arrepiava o corpo. A ninguém maltrateis, executivo, né? Nem deis denúncia falsa. Então já havia isso também. E inocentes eram presos porque era alguém que denunciava interesse de alguém maior. Então era erro na vida prática. Amém, Gonçalo? E como é que termina esse texto? E contentai com o seu soldo, ou seja, não recebam propina. Não é bem prático, irmão. Quer entrar no reino? Tem atitudes práticas do dia a dia, que não é vir no culto louvar. É amanhã que você estiver no seu dia a dia. É lá na sua repartição, é na faculdade, é onde você estiver. É ali que vai se ver o evangelho prático na sua vida. Eu conheci um pastor, amigo meu, lá de Rocha Miranda, fizemos um seminário juntos, né? E ele ficou numa situação muito difícil, que ele era policial, bandido. O testemunho dele é maravilhoso. Eu até me lembrei agora dele. Que alegria ser esse rapaz aqui para dar um testemunho. Que testemunho poderoso, forte daquele varão, irmão. Ele era policial bandido da P2, da polícia. Toda vez que tinha batido a policial no morro, ele era o primeiro a correr na água. Estava doido para dar um teco em alguém, matar alguém. Ele é assim, desse jeito. Quando dá testemunho, você fica arrepiado. E aí, ele se envolveu numa situação muito séria, matou um jornalista. Na época, deu tudo quanto é emissora. Quem matou foi ele. Naquela turma toda sórdida lá. Ele falando o testemunho dele. E aí teve que se esconder. Nesse ínter ele conheceu Jesus. Um matador, um homem mau, pode se tornar um cordeiro? Eu conheci esse homem. Pode. E esse homem mau desse jeito, matador, sem escrúpulo, ele se converteu a Jesus. E se converteu de uma maneira tão poderosa, tão radical, tão da água para o vinho, que os policiais amigos dele não acreditaram que ele se converteu. Ele era um matador. Aí quando ele se converteu, que ele voltou no quartel, tem uma preleção para ir para a rua, né? No meio da preleção, qual foi dito a ele? O nome de guerra dos santos, Santinho, era o apelido. O cara era matador e tinha o apelido Santinho. Santinho, tu está designado para ir para a rua, vamos lá.
Ele falou assim, pediu a palavra para o comandante e falou assim: eu não vou para a rua. Por que você não vai para a rua, Santinho? Eu não vou fazer nada que ofenda o meu Deus. Eu me entreguei a Jesus e me converti. Imagina o camarada, matador, peça ruim, falar para todos os policiais: eu me converti, eu sou crente agora. Os caras caíram na gargalhada, diz ele. Porque era impossível aquele homem mau que era santo. Ele falou: não vou, e se eu for e ver alguma coisa errada, eu vou anotar. Vou entregar no boletim de ocorrência, vou denunciar. Enlouqueceu, ficou maluco. Todo mundo achou que ele ficou maluco. Só o comandante falou assim: tu sempre foi homem, tu é um homem desse jeito, mas tu sempre foi homem. Eu creio que você está falando. E aí tirou ele da patrulha e pagou o preço. Amém? Isso é caráter transformado. Se entregou completamente. Depois se preparou, se tornou. Ele não cumpriu pena, certo? Não se entregou à justiça, né? Isso é com ele e Deus. Não sei que ele arrumou, não. Ele arrumou, não, mas ele não cumpriu pena. Mas é fato que aquele homem se transformou? Se transformou. Amém? O Senhor tem esse poder de transformar o nosso comportamento, nosso dia a dia, nosso posicionamento. Esse é o verdadeiro Evangelho. Amém? Não adianta conhecer o Evangelho e não mudar nada. Não adianta. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo, que os de Israel conheciam a palavra. Os fariseus, em especial, eram zelosíssimos pela palavra, pelas ofertas. Mas Paulo diz: tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Era só o ritual que aprenderam, mas o comportamento era errado. Quando você tem a visão do reino, tem que mudar alguma coisa na sua mente, irmão. Se vocês estão chegando novos aqui no meio de nós, alguns aqui já têm 20, 30 anos com a visão do reino. Mas vocês estão chegando novos, o Evangelho do Reino vai lhes cobrar isso. A revelação vai lhes impor isso. Que o seu comportamento seja a altura daquilo que Deus revelou. Qual que diz amém? Qual está querendo? Muda, irmão. Muda completamente. Muda a nossa vida. Ah, mas eu já conheci o Evangelho. Eu e ele temos uma mudança radical na nossa vida quando viemos para a visão. Tivemos uma mudança radical. Eu era um novo convertido, minha esposa era nascida e criada na igreja batista, teve berço. Conhecia bastante o Evangelho. Quando nós alcançamos a revelação do reino, aquilo não foi só conhecimento intelectual, não, irmãos. Aquilo mudou o nosso comportamento como casado. 2 testemunhos. E na época minha esposa trabalhava no comércio, sempre foi boa de números, eu não. Detesto fazer conta de cabeça. Mas ela fazia. E eu me eximia de gerenciar as contas de casa, que ela era boa de matemática, não era? Deixei ela. Quando o Evangelho do Reino veio, aquilo me chocou de tal maneira, e me posicionou de tal maneira, que até nisso eu tive que mudar o meu comportamento. A palavra dizia, eu já sabia, mas não botava em prática. Eu sou o cabeça. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Eu tenho que tirar o ombro do peso da minha esposa se preocupar com conta. Sou eu que tenho que me preocupar. E ela, sendo uma pessoa muito capaz, ela entendeu que tinha que recuar para que eu tomasse minha posição. Quantos entenderam? Foi um ajuste, irmãos, que só a palavra do reino pode fazer em nós. Nós conhecemos o Evangelho, já tínhamos um comportamento razoavelmente, mas o Evangelho do reino, ele faz você se ajustar, se aprumar. Se está fora do prumo da palavra, você tem que entrar na palavra, tem que andar conforme Deus ordenou. Quantos entenderam? Amém. E aí eu avancei, assumi aquilo que estava sendo omisso, ela recuou de propósito, com toda a consciência, e passou aquilo que era meu para mim, e o que é dela é dela. A parte dela é dela, a minha é minha, não tem mais mistura. Porque o Evangelho do Reino tem esse poder de não só ser uma revelação muito bonita de fato de ver, ela viu o Reino, aí vem Jesus, mas ela tem o poder de mexer nas nossas entranhas, nos fazer querer andar conforme a vontade de Deus. Amém, povo santo? Então receba isso em nome de Jesus. A visão do reino nos impõe essa mudança. Ela nos impõe essa mudança. Quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 5 agora. 5:20.
O Senhor Jesus advertiu, né, que a religiosidade sem o padrão de justiça do reino é reprovável. Não adianta, irmão. Eu vou falar com toda franqueza com vocês. Vai ficar gravado. Isso vai para outros ouvidos lá na internet. Não adianta. Pode ter certeza. Não estou sendo arrogante, nem petulante, nem com o rei na barriga. Mas quando a gente não enxerga o reino com clareza, a carreira cristã ela não é tão certeira, digamos assim. Não acerta o alvo. Corremos como que sem meta. Não é assim? Tinha dito o seguinte: você tem que andar certinho para escapar do fogo do inferno. Só. Então o cristão se esforça pra caramba. E qual é o prêmio, irmão, no final de tanto esforço de santidade? Qual é o prêmio? Cantar um lindo coral. Meu Deus. Eu, quando eu não tinha revelação do reino, eu ficava assim: meu Deus, eu vou ficar a eternidade toda colado com um irmão do lado, um irmão do outro, milhões de irmãos, e cantando o tempo todo lá, paradinho assim: glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu ficava pensando assim: meu Deus, será que é isso? A gente se esforça pra caramba para não pegar. E o prêmio é ficar agarrado num coral. E eu ensaiava coral com o pai do Denise, que era regente de coral, mas eu fiz parte de coral de igreja. Mas o prêmio é esse? Quando você não tem claro qual é o prêmio diante dos olhos, o que acontece? O esforço é menor, irmão. Não apetece, não te estimula. Quando você vê, tem a revelação, o entendimento de que é muito mais do que isso, e você vai ter direito de ser corpo imortal e glorificado, e você vai reinar sobre nações com Jesus, vai receber autoridade sobre nações, e vai viver 1000 anos com ele sobre a terra. Isso te dá um gás imenso, irmão. O prêmio tem que fazer você valorizar a sua vida cristã. E aí já não corre mais sem meta, sem saber onde vai dar. O futuro não fica, né? Aquele negócio cheio de nuvem, luz, mas você não discerne nada. Agora você tem um alvo. Amém? O apóstolo Paulo fez tudo o que fez por causa da glória que estava proposta a ele. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A coroa está guardada para mim. Ele orava para a coroa da justiça que ele ia receber. Nós precisamos ter um alvo diante dos olhos, irmãos. Isso nos estimula a abrir mão de um monte de coisa para ficar dentro do alvo. Ninguém vai tomar meu direito de reinar com Jesus. Nada nem ninguém. Eu não vou abrir mão porque é pecado bobo. Ou o pecado que vai me satisfazer com a vida eterna longe de Deus. Qual prazer vale ficar eternamente nas trevas com o diabo e Satanás? Qual é o prazer desse mundo? Quando você tem o alvo diante dos olhos do reino de Deus, isso te torna o seu alvo. Você quer entrar nele. Amém, amado de Deus? Compreenderam? É muito importante você valorizar a revelação do reino de Deus. Quem não enxerga fica mais defeituoso na sua caminhada, fica mais claudicante, fica mais devagar, já não discerne tantas coisas que desagradam a Deus, aquilo que agrada, fica meio um negócio meio misturado. Quando você discerne, você tem vontade de fazer ao pé da letra que Deus está mandando. Amém, moçada? Olha a palavra de Jesus, Mateus capítulo 5. Verso 20. Vamos ler até o verso 26, uma sequência inteira. Onde estamos lá no texto? A palavra de Deus diz assim: porque vos digo, Jesus falando, que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Jesus estava falando isso com seus discípulos. Os escribas e fariseus praticavam a religião deles com muito fervor, davam o dízimo de cominho, do coentro, de cada centavo, para fazer seria de cada centavo, mas eram injustos. Jesus falou: estão vendo aí essa casta religiosa injusta? Vocês, meus discípulos, a quem eu revelei o reino de Deus, a justiça de vocês tem que ser muito superior, senão vocês não entram. Nem vocês entram. Não é eles que estão só reprovados, não. Se vocês andarem iguais a ele, vocês não entram. Quantos entenderam? Olha como é que é exigido, irmão. Quem falou isso foi Jesus e seus discípulos.
Como é exigido que os filhos do reino, aqueles que creem no reino, tenham um padrão de comportamento mais elevado, uma justiça mais elevada. Vocês estão entendendo? Você está entendendo, está entrando aí no seu coração, no seu cérebro. Agora é a hora de colocar isso, esse padrão em prática. Entendeu? Põe em prática. A palavra é absolutamente provada no dia a dia. Entendeu? Põe em prática. Entendeu? Põe em prática. Tem uma área da sua vida que está defeituosa? Modifica. Tem um comportamento viciado? Para. Tem uma deficiência de caráter? Uma falha moral? Muda. Porque Jesus está impondo um padrão alto para a gente entrar. Quanto entendendo? É Jesus, irmão, sou eu não, está escrito. Exigido dos discípulos, olha a sequência. Ele falou que de maneira eu jamais vou entrar, se não aumentar o padrão. Verso 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Isso é um crime grave, né? Verso 22, Jesus disse: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Não é só um assassino que mata o corpo, não. Aquele que mata pessoas no seu coração também é réu de juízo. Preste atenção, porque Jesus vai muito mais fundo na justiça. O padrão é mais profundo. Quando estou chegando até aí? Quem se irá contra o seu irmão sem motivo, o que acontece? Réu de juízo. Vai ficar sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, em outra tradução, raca, estará sujeito ao inferno de fogo. Olha como Jesus vai tornando o negócio cada vez mais estreito. Só se você está com ódio de um irmão, você já ficou na posição de réu. Se continuar, vai comparecer no tribunal. Se piorar, você está sujeito a ir para o fogo. Jesus nunca deixou de mostrar a perdição eterna. Nunca. Como eu disse, pregar hoje sobre o inferno, né, que a pessoa vai para o fogo, é, digamos assim, politicamente incorreto hoje. Essa geração mimizenta que tem hoje aí, você pode falar uma verdade absoluta, ofende. Jesus dizendo a cara: se não andar no padrão justo, elevado do reino, se você continuar prendendo as pessoas no seu coração, com raiva, com ódio, com ira, você vai para o fogo. Não é isso clarinho, cristalino aí no Evangelho, irmão? Não é Evangelho do reino? É Evangelho do reino. Olha a sequência, olha no verso 23, vamos lá. O texto diz assim: se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, porque você é religioso, você gosta de entrar na presença de Deus, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, certo? Reconcilia-te com teu irmão, e então, voltando, depois de fazer as pazes, faze a tua oferta. A tua oferta não será aceita em litígio. Esse é o padrão do reino. Amém? Todo mundo compreendeu? Verso 25: entre em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, que é Deus, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairá dali, enquanto não pagares o último centavo. Presta atenção, na oração do Pai Nosso, Jesus foi claro: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Você quer o perdão de Deus todo dia? Nós pisamos na bola todo dia. Mas você não é capaz de liberar o mesmo perdão para o terceiro, para o fraco que está ao seu lado. Lembre-se, o pecador, aquele que te faz mal, ele é tão miserável, dependente da graça, como você também é. Você também falha. Não, você quer o perdão de Deus, mas perdão tu não libera na horizontal. Deus disse: não perdoa os homens, também não te perdoa. Pronto. O próprio Deus não te perdoa, porque Deus não mandou você reter ódio contra ele, ele mandou liberar.
Quer afrontar Deus? Permaneça na sua posição. Não muda a sua mente, a metanoia. E você fica bloqueado, preso, vida amargurada, vida sem a graça de Deus, miserável. Tem gente pagando um preço que nem sabe a origem. Por que está pagando esse preço? É porque quebrou algum princípio de Deus lá atrás e esqueceu. Só que Deus não esquece. Você tem que se arrepender. Por isso, arrepender, muda a mente. Muda a mente. Há muito tempo que eu não faço isso aqui na congregação, gente que não gosta. Fala para o seu irmão, vira para o seu lado e fala para o seu irmão. Então acho que isso é jargão de pastor. Não, isso é de idade. Se ouvir de outros lados é importante. Fala para o seu irmão assim, mude a mente. Mude a mente. É de idade. Às vezes você está ouvindo os lábios do seu irmão, está aí o Espírito Santo te incomodando. Muda a mente. Ou anda segundo o padrão de Deus Altíssimo, ou você que está arriscado a ser reprovado. A visão nos impõe isso, irmãos. Os olhos abertos nos impõem isso. Amém? Por último, queridos, Efésios capítulo 5, verso 3. Efésios capítulo 5, verso 3. Estamos falando aqui de vida prática, dia a dia, convivência com os seres humanos, justiça praticada na vida. É muito bom falar, o reino virá, Jesus vai reinar, não é? Nós seremos imortais. Essa parte aí é maravilhosa. Mas para chegar lá, tem todo um currículo para a gente preencher aí. E todo um comportamento moral, um comportamento ético, um comportamento social, de um padrão elevado. Não aceite padrão baixo. Não é isso que Jesus deixou. Não, eu sou mais ou menos. Eu dou oferta, de vez em quando eu vou na igreja, Jesus vai me deixar passar. Vai não. Vai não. Se a sua justiça for maior do que os fariseus, você não entra. Amém? Está na hora de botar o sarrafo mais alto aqui. Quem mais é dado, mais é cobrado. A graça nos alcançou, enxergamos o reino. O Senhor tem revelado coisas grandíssimas, maravilha, glória a Deus, aleluia. Então agora você mais sério no meu caminhar. Preciso que vocês entendam o recado que Deus deu no meu coração para entregar a igreja. Eu não vou ficar repetindo esse recado, a menos que Deus mande. Mas eu queria que você guardasse isso no coração nessa noite, em nome de Jesus. A visão do reino vai lhe cobrar um padrão alto. Amém? É assim. Nós temos que nos parecer com Jesus e com o Pai. Então tem que mudar muitos comportamentos. Em nome de Jesus. Efésios capítulo 5, verso 3. O apóstolo Paulo sempre, não é o apóstolo Paulo preocupado com a vida da igreja, com a noiva do Cordeiro. O apóstolo Paulo vai dando preceitos morais para a igreja viver num mundo corrompido, irmão. Coisa mais triste que há é quando você vê que o cristão já arregou. Sabe o que é arregar? Ele não está nem mais ali, irmão. Está nem mais ali. Tudo que eu vejo que fere os princípios de Deus, eu falo aqui para a igreja abertamente. Sem dar nomes, porque eu não estou aqui para massacrar ser humano nenhum. Mas o exemplo negativo eu mostro. Amém? Fui num casamento, irmãos. A irmã falando naturalmente, irmã em Cristo, falando naturalmente das caipirinhas que ela estava tomando. Meu Deus do céu. Tomou uma caipirinha mais forte, foi num hotel e foi servir uma caipirinha, aí o cara perguntou, você aguenta outra? Aguenta, trouxe outra. Eu falei, meu Deus do céu. Ai, Jesus. E o crente, quando chega nessa estágio, irmão, ele não vê mais diferença. Certo e errado. Tudo é relativo. E aí ele aceita coisas para a vida dele que Deus não quer que ele faça. Mas já está acomodado naquela dimensão. Não deixa de ir à igreja, não deixa de dar oferta, mas está ali. Aquele crente todo contaminado. Todo cheio de preceitos contrários ao do reino. É triste, querido. E aí se sucedem os inúmeros escândalos das denominações grandes aí. Quantos escândalos? Um em cima do outro. Agora, toda semana, porque tem YouTube agora, né? Toda semana, novo escândalo. Um novo líder. Agora foi a igreja, Deus é amor. Está em divisão lá. A
A igreja tradicionalíssima, Deus e Amor, está em divisão. Porque o patriarca morreu, Davi Miranda, a esposa assumiu a presidência, e na cúpula, na família, eles entraram em guerra um com o outro. Escândalo, adultério, acusações, coisa horrível. Baixíssimo nível. De uma igreja que era zelosa, muito zelosa. Mas eu estou falando para educar vocês, que ministérios grandes vão ruir, líderes grandes vão cair, porque relativizaram o padrão de Deus. Amém? Compreenderam? Não relativize. Não é baixo assim não, não é mundano assim não. É mais alto. É justiça mais alta. Todo mundo compreendeu? Vamos ler o texto que encerra essa mensagem. Efésios 5, 3. Mas a impudicícia é imoralidade. Era um caso tão presente na igreja de 2000 anos atrás como é hoje. Mas a impudicícia e toda a impureza, todas as sortes de impurezas, no plural, impureza aí também é contaminação sexual. Ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. O padrão de Deus é outro. Não deveria ter isso no meio do povo de Deus. Como convém a santos. Verso 4, veja. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrice. Você sabe o que é chocarrice? Chocarrice é uma palavra que tem que procurar no Aurélio, né? É rir de qualquer coisa. É debochar de qualquer coisa. Tem gente que faz meme, cristão faz meme, das coisas de Deus. Eu sou absolutamente contra isso. Não use o nome de Deus, de Jesus, para fazer piada. O nome dele é para ser temido, não fazer piada. Tem gente que é torcedor do Flamengo, aí pega o Cristo Redentor e pinta lá com a camisa do Flamengo no Cristo Redentor. Ainda que aquilo lá seja um ídolo, que não me interessa aquele ídolo, mas por que usar a figura que representa Jesus para muita gente e botar a camisa do Flamengo? E aí você ri lá na internet, kkkk, acha muito bonitinho. Chocarrice é rir de qualquer coisa. Nós somos santos. Nós fomos chamados para ser santos, uma justiça mais elevada. Você não pode rir de qualquer coisa. As pessoas não percebem como ofende a Deus. Sem dar nome. Uma vez uma irmã em Cristo me mostrou um vídeo de uma pessoa bêbada atropelando na rua. Ela caiu na gargalhada. Eu falei, misericórdia, mano. Porque o cara está realmente, uma pessoa bêbada atropelando é uma coisa ridícula. Mas aquilo ali podia ser seu pai, seu irmão, seu marido. Seria bonito para a irmã ver seu marido, seu pai, seu irmão andando torto na rua, caindo, se machucando? Seria bonito para você? Então por que está rindo? Qual o motivo da chocarrice? Está rindo de quê? Da desgraça alheia? Aquele escravo de Satanás ali na bebida? Não é motivo de rir. Você está entendendo? Paulo tenta passar padrões para a igreja mais elevados. Nem impureza, não ri de moralidade, não ri de coisas que não são para rir. Amém, moçada? Segue o texto, depois de chocarrices. Coisas essas o quê? Inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Na mente, no lado, no coração do povo de Deus é glória a Deus, é adorar, é exaltar Deus poderoso, é publicar isso diante dos homens. E não preencher a cabeça com coisa errada. Ações de graças. Verso 5, irmão, vamos lá? Sabei, pois, isso. Nenhum incontinente é aquele que não se contém, aquele que se deixa levar para os vícios, para os prazeres. Nenhum incontinente, ou impuro sexual, ou avarento, agarrado às coisas materiais desse mundo, que é idólatra. Avarento é idólatra. Quem é avarento é idólatra. O seu Deus é dinheiro, não é Deus que provê todos os pobres, os necessitados. E avarento, que é idólatra, tem herança aonde, igreja? No reino de Cristo e de Deus. Não entra. Com impureza sexual, não entra. Com idolatria por dinheiro, não
com um padrão mundano, não entra no reino de Cristo de Deus. Não entra. A palavra é clara. Segue aí diante, por favor, de Cristo de Deus, verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, vazias, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus não mudou o padrão dele. Quem muda são os homens, palavras vãs. Agora tudo pode, agora pode. Não pode nada, Deus nunca vai mudar isso. Verso 7. Portanto, o que diz o texto da igreja? Tem que ser esse finalzinho. Portanto, não sejais o quê? Participantes com eles. Não vai nessa onda que tudo pode, não. 8. Pois outrora eras trevas, porém agora sois o que, igreja? Luz do Senhor. Somos luz. Amém? Somos luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Como diz andai, é 24 horas por dia. Comportamento de filho da luz. Amém, povo santo? 24 horas por dia. Andar aí é viver. Andar não é só caminhar. Andar aí é um eufemismo para viver o seu dia. Como filho da luz. Por quê? Você foi convidado a entrar no reino de Cristo de Deus. Você enxergou o reino de Cristo de Deus. Esse povo foi doutrinado nessa visão do reino de Deus. Paulo pregava o reino de Deus. Então tem que andar no padrão mais alto. Amém, povo santo? Então chegando no final, verso 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e o que? Verdade, é o que está escrito na palavra. Fora da palavra é mentira. Verso 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Verso 12. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Lemos hoje pela manhã na escola dominical que os homens amaram mais as trevas do que a luz, a livre escolha, o livre-arbítrio. Amém? Preste atenção, irmãos. Alguns não se achegam à luz para que não sejam arguídos das suas más obras. Ninguém quer ser reprovado daquilo que está fazendo, ser questionado. Amém? Mas se é má obra, isso te reprova. Se é fruto podre, isso vai ser contra você. Em nome de Jesus, entenda. O reino de Deus é magnífico, é maravilhoso. Enxergar o reino de Deus nos dá um gás, uma força, uma vitalidade espiritual que vai nos fazer entrar nesse reino. Quantos creem nisso? Mas não pense que alguém vai entrar de qualquer jeito no reino. Não entra. Mas fui chamado, eleito, predestinado. Mas não entra. Porque as suas obras lhe reprovam. Amém? Sempre generalizando, viu, irmão? Estou apontando o dedo para ninguém. Generalizando, inclusive para mim. Paulo diz: eu me esforço, me esmurro, para que empregando a muito eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou vocês pensam que eu não tenho que vigiar? Eu tenho que vigiar dobrado, que o diabo tem um olho em mim. Se me derrubar, derruba tudo aqui. É um dominó. Ferirei o pastor, sobre ele se dispersa. Quantos homens de Deus já caíram? Tem que vigiar triplicado. E graças a Deus vigio. Eu quero entrar no reino, eu quero minha coroa. Eu corro cada coroa que me está proposta. Amém, amado de Deus? Vamos finalizar essa mensagem? Mas todas as coisas que possam ser reprovadas pela luz se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. A verdade, a justiça, o amor é luz. Fora disso é o padrão caído do homem caído e das trevas. Amém? Pula agora, está no verso 13, no verso 15 e 16, e eu fecho essa palavra. Vamos lá? Lê comigo em voz alta. Portanto, veja prudentemente como andais ou viveis. Viveu o seu dia a dia. Não como nece, como uma pessoa maluca.
e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Verso 17, igreja. Por esta razão, não vos torneis insensatos, faz o que, igreja? Mas procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Procurar compreender qual é a sua justiça. Procurar compreender qual é o padrão divino para viver. Qual é a vontade do Senhor? Nisso que eu decidi viver, ou fazer, ou caminhar, é assim que Deus quer que eu caminhe? Como é que está na palavra de Deus para eu caminhar? Como é que está na palavra de Deus para eu viver? Proceder? Eu posso receber propina no meu trabalho? Eu posso deixar passar erros? Eu posso mentir socialmente? Eu posso fazer coisas erradas? Ter pequenos vícios e ainda assim sou salvo? Procura saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, pelos princípios da palavra de Deus. Amém? Está tudo aqui a vontade de Deus. Tudo aqui. Então, quando você enxergar o reino, você já está enxergando, lembre-se que o padrão é alto. Que nós temos que andar nesse padrão alto aqui elevado. E se esforça para andar nele. Porque é com esforço que se entra no reino de Deus. Eu não coloquei aqui, mas na carta de Deus diz que você tem que associar uma série de coisas à sua fé. A gente tem muita fé. Fé é uma fé maravilhosa. Mas não tem caráter. Tem gente que opera sinais e milagres e prodígios, mas não tem caráter transformado. O que importa? Ter caráter transformado ou curar cego? Sabe o que Jesus vai dizer para alguns? Alguns vão dizer para Jesus, quando o Senhor vier: Senhor, em teu nome eu fiz muitos milagres. Em teu nome expulsei demônios. Em teu nome fiz isso e aquilo outro. Jesus vai dizer: eu não tenho sorte contigo, não te conheço, não tenho pacto contigo. Sabe por quê? Eu estou negando que te conheço? Porque Jesus conhece todo mundo. Por que eu estou negando que eu te conheço? Porque você tem o quê? No seu viver? Iniquidade. Então, poder manifesto sem caráter é reprovação. Poder manifesto junto com caráter transformado é aprovação. Você pode ter fé para fazer um monte de coisa, mas modifique também o seu caráter. Metanoia, mude a sua mente. Amém? Para o padrão divino, padrão da luz. Vamos entender? O que ele quer nessa hora, igreja? Vamos clamar a graça do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que bom, né? Você dá uma palavra pura dessa e o cara diz glória a Deus. Glória a Deus. É porque é pro nosso bem, né, irmão?